Muito bem, Oriente falando sobre comunicação, sobre esse diálogo familiar. O casal que não soube crescer muito no diálogo, como é que vai se dialogar com os filhos, Débora? É verdade, isso é importantíssimo. O diálogo em família, passar as informações para os filhos. Eu recebo às vezes no consultório pais que falam assim, não, mas em casa é tudo muito tranquilo, porque meu filho fica num quarto, eu fico na sala de TV, minha Cada esposa um com no a sua computador, TV, o outro fica ali no telefone ou no iPad. Então não tem problema, também não se comunicam. Quem não conversa, quer dizer, não tem diálogo, não tem discussão, não tem expressão. Então a comunicação vai revelar os problemas? Vai resolver, né, os problemas. Revelar e resolver. Concordo plenamente. Sabe o que eu cito na Concordo. comunidade? Às vezes essa falta hoje que eu percebo da mesa nas casas. Percebe que nós quase não vamos mais às mesas, né? Não sentamos. E hoje está uma moda de comer no quarto. Comer no quarto, comer na sala, ou comer em qualquer canto, você fica à vontade, você pode comer em Mas qualquer sempre canto. longe um do outro. Outra, aquele hábito do sentou-se a família inteira para comer e só levanta depois que o último terminou. Que você também começa a ver o limite do outro e a esperar a última deixa do outro também. Que é isso também na vida do casal. Eu preciso ouvir a última expressão. Né? Às vezes começa a falar e você não chegou ao final, e já cortam. Né? Ele levanta-se da mesa e sai, e não espera o fim. Então, ter isso como centro. Existem coisas que hoje ocupam o lugar, e ocupando o lugar, acaba perdendo o sentido desse diálogo. É interessante, quando a gente se coloca na mesa, pode ficar quietinho comendo. Rápido sai alguma coisa. Não tem jeito. No olhar A sai, conversa aparece. na maneira que está comendo sai. O fungado, como diz a mãe, né? O fungado seu não está normal, meu filho. Não está normal. O que está acontecendo? O que é essa chiadeira? Verdade. Precisa. Então, há coisas que, principalmente a sociedade cristã, de modo particular, né, a gente reaviva isso. Trazer de novo o diálogo à família, trazer de novo essa comunicação em família. O pai, para conhecer bem os filhos, é preciso sentar de frente. É preciso estar de frente um com o outro. E não existe lugar melhor, não é nem um interrogatório. Que interrogatório melhor do que esse? Regalanteado com o belo prato que a esposa preparou, o cheiro da comida, aquele odor maravilhoso que está na casa. E você ter a oportunidade de, no meio de tudo isso, se expressar. É verdade. Agora, tem aquela comunicação que a gente falava até no outro programa, que é essa comunicação, às vezes, mesmo que gestual, né? Vai da pessoa, da presença do pai, da integridade do pai, mesmo que ele seja um homem calado. O padre falando, eu estava me lembrando do meu sogro, da minha sogra. Meu sogro era um homem que a vida inteira, ele disse que ele quebrava pedra para botar na lata para ir nas construções vender quando ele era moleque. Que não tinha dinheiro, né? Que não, era uma época difícil, 1930. As britas, né? Então, ele casado, ele saía de casa, pegava o trem de madrugada e chegava em casa 10, 11 horas da noite no trem. Morava no Rio, então ele não viu as filhas crescerem. A minha esposa, depois de caminhar na igreja, depois da gente convivendo, que ela começou a se manifestar para o pai, porque o pai não dava um abraço, nunca deu um abraço nela. Não dizia eu te amo. Né? Mas apesar de tudo isso, a integridade dele. A minha sogra veio da Bahia, também sofrida, os dois relevaram muito, se comunicaram no sentido verbal pouco, mas se respeitaram, lutaram juntos, se uniram, seguraram as pontas, enfrentaram as dificuldades, educaram as duas filhas. Engraçado, né? Então, nem sempre a comunicação também, para ilustrar em casa, né? Para os filhos, ela está limitada às palavras. Ou ao espaço. Ao espaço. Está no mesmo espaço físico. As pessoas podem ficar... Ela é transcendental, né? Ela tem essa linguagem, a linguagem ela é transcendental. Então eu posso me comunicar com você independente. A gente vê isso, nós estamos com telespectadores em casa. E nós conseguimos sentir essa energia deles, porque afinal de contas, aquilo que nós estamos fazendo é comunicar a cada um desses aquilo que precisa ser comunicado. Porque agora, padre, a gente falando dos transcende. filhos, o senhor já falou da sua mãe várias vezes, não falou nenhuma vez do pai. E às vezes a mãe fala muito com o filho, ou o pai, Sim. né? E é natural, às vezes, essa diferença também, não é, Débora?
de um que é mais comunicativo com as palavras do que o outro. Até aqui fora do ar o Evan estava falando da diferença cultural, né? Que o homem culturalmente sempre foi mais fechado. Mas ele não precisava né? disputar nada, né? Ele precisava focar. E a forma dele demonstrar o amor não era levando flores, era levando dinheiro para casa. Isso. Era sendo o provedor. Mas um provedor que está ali, que vai manter, Presente. que vai Quando segurar você e que vai falou do seu prover. sogro, assim, a gente vê o respeito, o carinho com que você fala. Você falou do seu sogro. Ele pode não ser uma pessoa de muitas palavras, mas de uma ação dizendo o seguinte: eu quebro pedra para sustentar minha família dignamente. Então, esse exemplo e o exemplo que ele deu para as filhas, né, ele dá para as filhas no sentido de retidão, de um homem que honra como cabeça e tal, isso Engraçado, fica. né? Quer dizer, a comunicação, ela ultrapassa As palavras, ele não precisou falar. Ele demonstrava, acordando cedo, pegando no pesado, E até, sendo vamos dizer digno assim, para a família. A gente falou bastante da comunicação como algo que vem e vai, né? Esse princípio que explica do emissor e do receptor, ou do emissor e do receptor, que se comunicam, mas nem sempre a comunicação é perfeita nesse sentido dos dois se comunicarem, e apesar disso ela acontece. Sabe Quer dizer, ela é poderosa. No Ela sentido dos passa a filhos vida. ter cuidado, às vezes, nessa questão, até para eles hoje notarem um pouco essa coisa. A linguagem aí que você colocou do pai para com o filho, né? Que tem sempre essa coisa às vezes, o pai jogar o peso do material. Né? Eu estou saindo para trabalhar para te dar o melhor. Se o pai não usa esta linguagem, você concorda? Fala mais o exemplo. Sim. Né? Eu consigo trabalhar essa ausência nessa linguagem temporal, né, de sentir, não, olha o esforço que ele empreende por mim. Né? Olha a luta toda que ele faz. Ele não precisa falar nada disso. Talvez os pais precisam se reeducar, às vezes, com algumas expressões. Porque a gente volta naquela história, né? É mais a atitude que faltou, aí faltou palavra também, faltou tudo, mas, na verdade, faltou a presença, a pessoa. Sim. Exato. Né? A gente vê muito no consultório. A nossa comunicação não acontece quando a gente, de fato, se omite como pessoa. A gente vê muito no consultório, pais que têm problema com os filhos chegam lá e falam assim: olha, doutor, está aqui, eu já vou deixar pago adiantado. Né? Verdade. Aí você fala, pô, mas o filho, na verdade, precisa de pai, né? Né? Não precisa. Do avalista. Exato. Né? E às vezes o fiador ali, né? Exato. Eles querem comprar, né, a solução ali, e às vezes o que o filho precisa é a questão da comunicação, precisa romper a indiferença. Se tem uma coisa que deixa marcas profundas numa pessoa para o resto da vida, não é se ela apanhou muito, se apanhou pouco, mas a indiferença. Quando o filho se sente abandonado pelo pai, quando ele se sente à margem da família. E isso independe de classe social, porque as pessoas acham, é porque eu não dei um tênis, ou é porque eu dei demais. Não, independe de classe social, depende de postura. Quando o filho, quando a pessoa, quando a esposa se sente à margem, porque o marido não dá atenção, ignora ela, ali ele criou uma tristeza dentro do lar. Ali ele apagou a luz da casa. Porque a mulher é isso, né? O que é a mulher? A mulher é a luz de uma casa. Os filhos são as joias que brilham dentro de uma casa. Quando aquele homem... bíblico, então, olha só, tá vendo? A gente aprende, né? A sabedoria que vem de cima nos mostra isso. Os filhos são as joias que Deus nos empresta. E como que nós cuidamos dessas joias? Muitas vezes nós colocamos coisas muito sem valor acima dessas joias e aí nós estragamos isso. Tá. Então, aí há indiferença. Deixa eu pegar os filhos. Porque os filhos normalmente querem dar uma resposta melhor, porque não tiveram, porque meu pai não fez, mas eu serei diferente. Apesar disso tudo, brota uma reação? Acontece dos filhos, apesar desses acidentes de comunicação, começarem a se comunicar melhor entre eles ou nas suas relações? Buscarem? Isso é uma decisão interna. Por exemplo, os meus pais são bons pais, mas eles não são afetivos. Eu escolhi ser uma pessoa afetiva. É uma escolha, né? Então, por exemplo, meus pais são muito Mas o coração pede. Sim, são formais. Né?
é o jeito deles, né? É a criação deles. Eles tiveram uma criação e buscaram passar para a minha família valores deles e tal. Mas eles não são pessoas afetivas, né? Eles são pessoas reservadas, né? E muito. Eu sou uma pessoa afetiva, mas é uma decisão, né? Nem um pouco reservada. Nem um pouco reservada. Já vi essas piadas que eu conto de vez em quando aqui. Aí, é uma decisão. Por quê? Porque, assim, quando eu digo que a comunicação começa do interno, vai por aí também. E é interessante essa pergunta sua, né? Porque, assim, outro dia conversando com uma pessoa, ele estava muito preocupado. Ele falou assim, eu vou ter um filho agora, eu preciso ter uma provisão financeira boa, preciso trabalhar mais. Aí eu falei, mas qual que é o seu modelo, né, de pai, de homem? Aí ele falou, o meu pai. Eu falei, mas seu pai é homem rico? Ele falou, aí ele parou e pensou, não, meu pai é pedreiro. Eu falei, então... Vamos reavaliar isso. Peraí, vamos explica essa história que você está... São fatos que a gente hoje enfrenta. Mas o padre, funcionário, acho que o psicólogo, é interessante. A graça isso. de Deus, ou a comunidade, ou uma palavra, ou um retiro, ou o próprio coração, por uma providência divina, a vida salta. Exato. E muitos filhos querem dar uma resposta diferente, dão... Por uma simples situação, fala assim, chega da situação, eu não quero viver assim, eu quero viver melhor. Sabe o que nós estamos fazendo na comunidade em si? Nós vimos que, por exemplo, o encontro que você faz para o jovem. Então, você desperta o jovem, ótimo. E aí acendeu nele todos esses valores. Né? Comunicar, se tratar, afetividade, valores verdadeiros, buscar os princípios verdadeiros. E trabalhamos até o sentido profissional também em muitos deles. E aí eu comecei a ver, peraí, mas eu falo para o jovem e cadê os pais? Então aí tinha o encontro dos casais, já. Mas às vezes você trabalhava só a vida do casal e alguns aspectos dos pais e filhos. E agora nós colocamos então outra etapa. Nós fazemos para os casados um encontro individual. Então eu tenho o encontro das senhoras, né, as mulheres maduras. Chama a Débora lá. E o encontro dos homens maduros. Né? Para que você consiga, então, agora, desfragmentar um pouco toda essa situação para depois conseguir, então, juntar esse quebra-cabeça de novo. Gerar a possibilidade de que cada um trabalhe o seu sentido na individualidade, porque é isso que nós estamos falando o tempo todo, está aqui, está dentro de mim. Como é que eu vou fazer com que isso saia? Né? Como é que eu vou exteriorizar tudo isso? Então, eu preciso me retirar por um instante, eu preciso desse encontro comigo. Eu preciso de uma provocação. Preciso, cara. Preciso. Se eu não tiver algo que me provoque, algo que me estimule agora, preciso de uma carga nessa bateria aí para, né, ativar um outro departamento, ativar uma outra função ou uma descoberta nova. É interessante isso nos testemunhos depois, né? A descoberta. De repente, eu me deparo com algo que estava em mim o tempo todo e que eu não tinha coragem de exteriorizar tudo isso. A gente tem até essas coisas dos filmes, né? A Voz da Consciência, ou o Capetinha lá, dando mais... O Anjinho. Né? O Anjinho Capetinha. Mas se a gente não colocar os filhos num ambiente muito desastroso, eles vão ter vozes positivas, vão ter as vozes negativas, eles vão ter os convites e... naturalmente brotam escolhas, porque, que nem a minha esposa, ela passou a vida inteira como que restaurando essa situação do pai, né? Mas ela fez a escolha, falou, não, eu não quero isso para mim. E interessante que as primeiras vezes que e ela me questionava, mas ele me ama? Eu falava, te ama, porque meu pai faleceu antes. E eu via a atitude dele e falava, não, olha a atitude, olha isso, olha aquilo, mostrava, né? E ela começou a desenvolver até o abraço. No início ele parecia um boneco, coitado. Ele não conseguia levantar os braços. Porque ele não sabia. Né? Ele não sabia fazer isso. E no final, quando ele já faleceu há 2 anos, ela dizia, pai, eu te amo. Ele, no final, dizia, eu te amo. Mas só no finalzinho. Porque até então ele só conseguia falar, eu também. Ai, tá vendo? Mas ele nunca tinha falado, nem eu também. Nem eu também, né? Então, a comunicação também é a arte também de desenvolvimento de provocar. do outro, né, do despertar no outro. Percebe? Despertar a comunicação. São coisas que o filho agora também é o protagonista.
Ele saiu daquela posição apenas de quem está recebendo e agora ele também começa a mudar a história verdadeiramente, porque ele começa a escrever uma nova página. Né? Agora, a riqueza da comunidade, né, padre? Porque a pessoa sai da sua comunidade primeira, que talvez seja silenciosa, pesarosa, que não teve uma história tão eficaz, e de repente chega na comunidade, eu estou lembrando aqui da história que eu contei da minha avó, né? Encontra outras pessoas com outro grau de comunicação que vão, até na escola, que vão motivá-la a trazer de dentro o que ela tem. A intenção, né? A intenção. E tem uma coisa que eu queria dizer para os nossos telespectadores, que é muito importante. A gente está falando de comunicação de família, tal, de valores. A mão representa, digamos, a família. Deus tem que vir em primeiro lugar. Aí vem o esposo ou a esposa e o cônjuge. Depois vem os filhos. E depois vem qualquer outra coisa, trabalho e tal. Se você inverte a posição das coisas, a mão ela fica truncada, ela fica aleijada, ela não consegue fazer muita coisa, não consegue fazer nada. Quando ela está assim, certinha, você consegue se relacionar certinho com tudo e consegue desvendar e fazer tudo. Isso tudo é comunicação, é relacionamento. Primeiro, nós temos que ter um relacionamento com quem nos dá a vida e o sentido, que é Deus. Depois com nós mesmos. Depois vem o nosso cônjuge. Por quê? Antes dos filhos. Filho vai embora. Filho casa. Filho tem coisa para fazer. O teu cônjuge, quando você se casa, quando você tem uma pessoa, o que é que a igreja diz? Né? Forma um só. Só corpo, só carne. E depois em qualquer outra coisa que você invente para sua vida. Trabalho, escola, sei lá o quê. Lobby ou outras coisas. Exatamente, né? Exato, porque é o pequenininho essa importância. Deus é o doador da vida, é a essência. Ele criou você à imagem e semelhança, então tudo que você deve a Ele. Então Ele vem primeiro, depois vem o eu, porque senão não existe relacionamento. Depois vem a pessoa, a família, com quem eu constituo família de forma indivisível, né? Não é isso que a igreja diz? Que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Então, Deus me criou e me uniu. E aí Ele me deu os presentes que são os filhos, os frutos, né? Desse relacionamento, e aí qualquer outra coisa que eu invente. Aí a mão, ela funciona. E a mão, ela representa o quê? Cristo morreu pregado numa cruz e a mão representa justamente, tem esse simbolismo, né, de amor. A mão também representa o trabalho, representa a mudança de uma série de coisas. Então, para quem está pensando que é muito difícil a comunicação, pode não ser tão simples, mas coloque as coisas no lugar, que aí as coisas vão funcionar. Tá, mas aí eu vou fazendo um resumo. A gente falou da comunicação que deveria começar lá no nosso despertar um para o outro, na nossa amizade. Isso. Depois no nosso namoro, entrar para uma vida de casal, chegar nos filhos, até que os filhos se comuniquem também. Mas se de tudo isso houverem acidentes, né, de percurso, como a gente estava falando, olha minha ousadia, hein? Olha minha ousadia, hein, Débora? Se houver uma reta intenção, a comunicação acontecerá ainda assim pela postura, pela atitude, por aquilo que se é, pela intenção vivida. Vou dar um exemplo de coisa da família. Por exemplo, a relação entre irmãos, que irmãos brigam, irmãos discutem, irmãos, um chega para o pai e fala, pai, olha o fulano que está fazendo comigo, e o pai vem. Então, assim, nesse momento de comunicação, o pai tem que se posicionar. O que eu vejo muito? O pai chega e pega a última fala, olha, o fulano me bateu. Aí ele vai no fulano, não bate no seu irmão, briga com esse, blá, blá, blá. Quer dizer, a comunicação aí, de repente, esse que bateu só estava revidando, ou estava se defendendo do irmão que provocou. Tem um histórico aí nessa cena. E os pais tendem a tomar partidos. E aí há uma falha na comunicação nesse ponto, que é o momento onde o pai tem que chegar e falar assim, converse com seu irmão e resolva com ele.
Porque tem momentos, é lógico, no momento de perigo o pai tem que interferir. Em muitas outras situações, o pai tem que estimular a comunicação entre os irmãos, para que eles se entendam, para que eles se comuniquem, para que eles resolvam aquele conflito. Porque senão fica um vício de ter a interferência da fala do pai para que se resolvam os problemas entre os irmãos. Isso é uma falha de comunicação, de postura e de relacionamento familiar. E que se faz necessário... Até um com o outro, né, Débora? Sim, até, sim. Olha, eu não estou te entendendo. O que é isso? O que você está falando? Né? E aí você fica esperando que o outro diga melhor o que ele está dizendo que você não está entendendo. Quantas famílias que a gente conhece que os irmãos deixam de se falar? Ah, eu não falo com meu irmão há 20 anos. Verdade. Sabe, são irmãos. Verdade. E não se falam. Quer dizer, há uma falha aí muito grande nessa comunicação. Pode haver a distância física, um irmão mora aqui, outro irmão mora no outro país, isso pode acontecer. Mas, sabe, eu não converso mais com meu irmão. Como assim? Eram crianças, viviam juntas. Então, cabe a função de pai e mãe estimular essa comunicação entre irmãos, né, para que eles aprendam a se conviver e a se resolverem, porque intrigas entre irmãos é uma coisa muito natural, acontece em toda a família, mas a postura de pai e mãe para estimular essa comunicação é importantíssima. Mas a gente falando da intenção, então, resumindo, eu queria resumir com aquele ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. É fato. Se de fato, com tudo isso, quem nos assiste, você que nos assiste, se sentir limitado, ou pobre, ou incapacitado, ou desconhecedor, né, das coisas, se o coração estiver cheio de boa intenção, se for reta a sua intenção, como diz a palavra, Deus vai abençoar, ou seja, o teu coração vai falar, a vida vai falar e a comunicação vai acontecer. Que beleza! A gente vai para o intervalo e a gente volta para o último bloco do nosso programa Oriente-se.